Antes de continuar, existe algo que você precisa entender. Este vídeo não foi feito para confortar você. Ele foi construído para remover estruturas. Se você chegou até aqui, depois dos 2 primeiros episódios, então já percebeu que algo começou a se deslocar dentro da sua percepção. Mas o que vem agora é diferente, porque neste ponto da travessia, nós não vamos apenas questionar ideias, nós vamos questionar o próprio observador. O que você chama de eu, a voz silenciosa que parece estar dentro da sua cabeça, a sensação de ser alguém olhando para o mundo, tudo isso possui uma arquitetura. E hoje, essa arquitetura começa a colapsar. Respire devagar por um momento, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas informação, é uma reconfiguração psicológica, algo que pode alterar a forma como você percebe pensamentos, identidade e até a sensação de ser alguém. E é exatamente por isso que este canal existe. Transcenda o holograma não é um ponto de partida, também não é um ponto de chegada. É apenas uma referência, um marcador no meio da travessia para aqueles que começaram a perceber que aquilo que chamam de realidade talvez seja apenas uma camada. Aqui você não encontrará uma zona de conforto. Aqui não oferecemos respostas tranquilizadoras. Aqui, o que fazemos é remover o chão. Porque quando o chão desaparece, algo inevitável acontece. Você percebe que aquilo que parecia sustentação nunca foi sólido. E quando essa percepção finalmente surge, o que resta já não é mais o mesmo eu que começou a assistir este vídeo. Então, antes de continuar, observe. Não tente concordar. Não tente discordar. Apenas observe. Porque a partir daqui, o processo de colapso do eu começa. 1. Desancoragem. Antes de continuarmos, não acredite em nada do que lhe eu disser. Apenas observe. Eu quero que você entenda algo. Esse vídeo não é entretenimento. Isso é um limiar. Se você continuar ouvindo, algo em você será alterado. Não ajuste nada. Não tente relaxar. Não tente entender. Apenas permaneça. Respire mais devagar. Inspire. Segure. Solte lentamente. E de novo. Observe o som da minha voz. Agora perceba o silêncio entre as palavras. Esse silêncio já estava aqui antes de você ouvir, e estará aqui depois. Você entrou nele, você vai sair dele, mas ele não depende de você. Observe o peso do seu corpo onde ele toca a superfície. Observe a respiração acontecendo sozinha. Você não precisa mudar nada. A respiração já está acontecendo. O coração já está batendo. Pensamentos já estão surgindo. E talvez você perceba que não está fazendo nada disso conscientemente. Enquanto você respira, algo começa a acontecer. Seu foco sai do ruído externo e começa a se voltar para dentro. E quando isso acontece, as estruturas começam a tremer. Se a respiração acontece sozinha e os pensamentos surgem sozinhos, onde exatamente está o eu que controla? Não responda. Apenas deixe a pergunta ecoar por um instante. 2. A primeira fissura e o acordo invisível. Você acredita que está acordado, sem nunca se perguntar, acordado para quê? Para um mundo que lhe foi apresentado antes que você tivesse capacidade de questionar. Seu nome foi dado, sua língua foi ensinada, suas crenças foram implantadas, seus medos foram modelados, e você chama isso de eu. Antes mesmo de você saber quem era, já existia uma palavra para te definir seu nome. Ao aprender uma língua, você não aprendeu apenas a falar. Você herdou uma estrutura lógica. Se a sua língua não tem uma palavra para descrever um sentimento, esse sentimento muitas vezes permanece invisível. E se nós não falamos a língua, ela fala por nós. A terceira dimensão não é um lugar. Não está em outro plano, não está em outro universo. Ela está aqui, mas não como espaço, como um acordo invisível, um campo psíquico coletivo
onde bilhões de mentes repetem as mesmas premissas até que elas pareçam naturais. Um acordo silencioso que diz: isso é sólido, isso é real, isso sou eu. E você aceitou esse acordo antes mesmo de saber que estava aceitando. Separação, escassez, competição, tempo linear, o acordo invisível. A sociedade funciona baseada em um contrato que você nunca assinou. E esse acordo dita o que é sucesso, o que é fracasso e o que é seguro. O eu, reativo. A maior parte do que chamamos de personalidade é apenas uma reação ao ambiente. O medo modelado. Aprendemos a temer o que nossos pais temiam, perpetuando ciclos de ansiedade que nem são nossos por direito. Agora, repita mentalmente: eu sou separado. Eu preciso conquistar. Eu estou atrasado. Eu ainda não sou suficiente. Percebe como essas frases são familiares? Elas não nasceram em você, foram instaladas, programadas, instruções quando repetidas tantas vezes que se tornam comandos invisíveis, e quando algo se torna invisível, ganha poder. 3. O mecanismo e o loop da hipnose. Hipnose não é perder o controle. Hipnose é focar tanto em uma narrativa que você deixa de perceber o resto. Hipnose coletiva não significa que alguém está controlando você. Significa que você aprendeu a controlar a si mesmo de acordo com regras que nunca questionou. Desde criança, sua atenção foi treinada a comparar, competir, temer rejeição, buscar validação. O sistema educacional reforça. A mídia amplifica. A cultura recompensa. Você aprende que valor igual a produtividade, amor igual a desempenho, segurança igual a controle. Regras como: se eu produzir, eu tenho valor. Se eu falhar, eu perco identidade. Se eu não acompanhar o ritmo, eu fico para trás. Perceba como essas ideias geram uma leve tensão interna, uma microcontração. Essa contração é a âncora da terceira dimensão. E então algo silencioso acontece. Seu sistema nervoso entra em estado crônico de vigilância. Cortisol constante, microansiedade permanente, busca interminável por aprovação. Isso cria um campo interno de incoerência. E a incoerência é o combustível da hipnose, porque quando você está ansioso, você não questiona o sistema. Você apenas tenta sobreviver dentro dele. Observe o ciclo. Você se sente incompleto, então busca algo externo. Quando consegue, sente alívio temporário. O alívio desaparece. A sensação de falta retorna. Esse ciclo não é acidente, é condicionamento. Desde cedo, seu sistema nervoso aprendeu algo muito específico. Recompensa futura é mais importante que presença atual. Isso cria um padrão dopaminérgico, antecipação, busca, alívio temporário, nova busca. Seu cérebro foi treinado a associar dopamina com conquista futura, nunca com presença. Isso mantém você projetado no depois. E alguém projetado no depois nunca está aqui o suficiente para perceber que está hipnotizado. Enquanto busca, não observa. Enquanto corre, não questiona. Enquanto reage, não escolhe. A terceira dimensão é mantida pela promessa constante de que a próxima conquista finalmente trará completude, mas nunca traz. E você chama isso de vida normal. 4. O colapso do tempo e do observador. A terceira dimensão depende de uma crença central. Tempo é linear. Passado é fixo. O momento presente é mínimo. O futuro é distante. Isso cria urgência, pressa, ansiedade. Mas observe algo simples. O passado só existe como memória agora. O futuro só existe como imaginação agora. Ambos surgem agora. Tudo acontece no mesmo ponto, agora. Se ambos existem apenas como representação presente, o que exatamente está correndo?
e quem está atrasado. Você consegue perceber como a sensação de estar ficando para trás depende da crença no tempo linear? Quando você percebe isso profundamente, a corrida perde sentido. E quando a corrida perde sentido, o sistema inteiro começa a tremer. Se você não sente que está atrasado, você não corre. Se você não corre, você não compete. Se você não compete, você sai do jogo. Até agora, você assumiu que era o observador. Mas observe algo sutil. A sensação de "eu estou observando" também é percebida. Se é percebida, não pode ser o núcleo final. Então quem está observando o observador? Não responda com palavras. Permita que a pergunta gere instabilidade. Deixe que o silêncio te leve à resposta. Nessa leve vertigem, se chega à borda da identidade. A terceira dimensão depende de um centro fixo, um narrador interno constante. Mas o narrador é apenas pensamento recorrente. Sem narrativa, o eu oscila. E se oscila, não é fixo. E se não é fixo, não é o que você acreditava ser. 5. A fragmentação da narrativa. Agora vamos ainda mais fundo. Quem você é sem suas memórias? Quem você é sem as histórias que repete sobre si? Eu sou assim. Eu sempre fui assim. Minha personalidade é assim. Minha história me define. Agora observe. Sua história é memória. Memória é reconstrução. Reconstrução é edição. Edição é interpretação. Interpretação não é fato. Se sua identidade é construída sobre memória editada, então quem você é fora da narrativa? Imagine perder todas as suas memórias. Ainda haveria experiência. Sem nome, sem passado e sem explicação. A terceira dimensão chama isso de ameaça, mas talvez seja libertação, porque o que resta sem memória não pode ser manipulado pelo passado. Personalidade é padrão repetido. Padrão repetido é condicionamento. Condicionamento é resposta automática. Resposta automática não é escolha. Então questione: onde está você nisso tudo? Observe um pensamento surgindo. Não escolha. Espere. Ele vem sozinho. Agora observe outro. E veja que não são criados. Eles aparecem. Se pensamentos aparecem sozinhos, quem é o pensador? A terceira dimensão começa aqui, na identificação automática. O pensamento surge. Você diz: isso sou eu. A emoção surge. Você diz: ela é minha. O medo surge. Você diz: isso é meu. E você repete por décadas, até criar uma estrutura chamada identidade. Mas identidade é apenas repetição reconhecida. E repetição não é essência. É padrão, é ciclo comportamental. Se você parar de se identificar com o próximo pensamento e apenas o observar, algo estranho acontece. O pensamento perde densidade. Sem identificação, ele não se sustenta e desaparece. Sua realidade psicológica depende da sua adesão. E você nunca foi ensinado a não aderir. Mas este era o seu antigo você. A partir de hoje, ele não existe mais. E não porque algo mudou ou o mundo está diferente, mas porque aquele que o observa já não é mais o mesmo. 6. O confronto com o medo, a âncora. A terceira dimensão é sustentada por medos sutis. Medo de não ser suficiente. Medo de exclusão, medo de fracasso, medo de perder identidade, medo de não saber quem é, sem algo estar te definindo, sem algum roteiro estar lhe ditando o que fazer, o que não fazer, quando e como o fazer. A mente tridimensional condicionada odeia a perda do roteiro e da definição. Ela já associou o roteiro à sua própria existência. O ator já se tornou o personagem. E o palco do teatro virou a sua própria vida. E tudo o que foi aceito sem questionamento tornou-se destino.
onde tudo o que era preenchido por dependência. Fez a mente esquecer que é no vazio da autonomia que se começa a respirar. O medo não virou apenas emoção, mas o próprio cimento que mantém o cenário em pé. Essa mente tridimensional é viciada em contorno. Para ela, a ausência de um roteiro não é liberdade, é aniquilação. Agora vamos tocar na raiz. O medo estrutural, o medo de desaparecer, o medo de não ter controle. Sinta isso agora. Não fuja. Permita que o corpo registre. A terceira dimensão usa o medo como cola. Medo cria contração. Contração cria separação. Separação cria identidade. Identidade cria necessidade de defesa. Defesa cria conflito. Conflito reforça medo. Ciclo fechado. Hipnose perfeita. Agora vamos tocar o ponto mais sensível. Sinta o medo de desaparecer. O medo psicológico. O medo de deixar de ser alguém. Permita que ele surja. Não tente respirar diferente. Não tente suavizar. Sinta. Esse medo é o guardião da identidade. Ele diz: se eu desaparecer, tudo acaba. Mas observe com frieza. Toda noite no sono profundo, o eu desaparece. E a vida continua. Então, o que exatamente morre quando a identidade se dissolve? Apenas a narrativa. Apenas o centro imaginário. Apenas o personagem. E o personagem nunca foi o palco. Quando você observa o medo sem reagir, o sistema interno entra em coerência. E coerência é imprevisível, porque alguém coerente não reage por condicionamento. Ele escolhe. A energia que parecia ameaçadora está apenas se movendo. Sem a narrativa, ela perde significado. E quando perde significado, a estrutura que dependia dela começa a queimar. 7. A anatomia do medo de ser ninguém. O sistema de manutenção de sua realidade, chamada vida, opera em 3 pilares principais que garantem que o personagem continue sempre atuando. Identidade por contraste. Para saber quem eu sou, a mente precisa definir quem eu não sou. Sem as grades do roteiro, classe, ideologia, profissão, gostos, a mente sente uma vertigem existencial. Ela prefere uma definição ruim ou sofrida a definição nenhuma. Pânico do vácuo. O intervalo entre o que nos ensinaram a ser e o que realmente somos é o vazio. Para a mente condicionada, o vazio é um abismo. Para a consciência desperta, o vazio é o espaço onde tudo é possível. Validação como sobrevivência. O medo da exclusão é biológico. Antigamente, ser excluído da tribo significava a morte física. Hoje, a tribo é o sistema de crenças. Se você deixa de atuar, você se torna invisível para o sistema, e a mente interpreta essa invisibilidade como morte, o palco que virou o mundo. Quando o teatro se torna a vida real, a pessoa perde a capacidade de observar a si mesma. Ela não tem um medo, ela é o medo. Ela não segue um roteiro, ela acredita que as palavras que saem de sua boca são pensamentos originais, quando são apenas ecos de uma programação antiga. O escravo perfeito é aquele que, ao encontrar a chave da cela, a joga fora por medo de não saber o que fazer com a liberdade que existe do outro lado. A grande ironia é que a liberdade que tanto buscamos está justamente naquilo que a mente mais teme, a perda da definição. É quando o roteiro rasga que o ator finalmente pode olhar para a plateia, ou para o vazio, e decidir, pela primeira vez, se quer continuar no palco ou sair do teatro. 8. A incineração e o vazio. Agora imagine algo radical. Imagine que, por alguns instantes, você não precisa defender nada, não precisa provar nada, não precisa chegar a lugar algum. Imagine que você não precisa ser ninguém, nem melhor, nem pior, nem espiritual, nem evoluído, apenas presença.
Se ninguém estivesse observando você, quem você seria? Se nenhuma memória definisse você, o que restaria? Deixe a resposta não vir e observe o que sobra. O que mudou? Talvez surja desconforto, talvez surja leveza, talvez surja vazio. E é interessante como o vazio pode parecer ameaça quando estamos acostumados à constante estimulação. Mas o vazio não é ausência, é espaço não condicionado, e nesse espaço, a identidade baseada em escassez não encontra apoio. Ela começa a queimar, silenciosamente, sem drama, sem luta, apenas dissolução. Não lute contra a sensação de dissolução. Deixe-a acontecer. Cada pensamento que você observa, sem se identificar, é uma camada antiga queimando. Cada impulso de provar algo que você decide não seguir é uma estrutura colapsando. Agora solte. Não faça nada. Não tente observar. Não tente entender. Deixe que tudo aconteça sozinho. Pensamentos vêm. Pensamentos vão. Sensações surgem. Sensações mudam. Sem controlador. Sem dono. Sem núcleo fixo. Existe experiência. Mas não há fronteira clara entre dentro e fora. Som é apenas vibração percebida. Sensação é apenas estímulo registrado. Onde termina você e começa o mundo? Procure essa linha. Ela não é encontrada. Sem ela, não há separação sólida. Sem separação, não há identidade rígida. Sem identidade rígida, não há medo estrutural. Sem medo estrutural, o sistema coletivo perde força. O que está sendo incinerado não é você. É a estrutura que você aprendeu a defender. 9. Reintegração silenciosa e o estado além. Quando a identidade baseada em escassez se dissolve, algo permanece. Silêncio, clareza, presença. Você não se torna passivo. Você se torna preciso. A ação deixa de nascer da ansiedade e passa a nascer da coerência. Presença não precisa provar. Presença não precisa competir. Presença não precisa correr. E sem corrida, o tempo perde rigidez. E sem tempo rígido, a urgência desaparece. E sem urgência, a hipnose coletiva não encontra onde se apoiar. Agora, lentamente, permita que a identidade retorne. Nome, história, você sabe que é construção. Você sabe que é adaptável. Você sabe que pode soltar. A identidade pode tentar retornar e dizer: isso é apenas imaginação. Isso é apenas sugestão. Volte ao normal. Observe isso também, sem lutar. Você não precisa destruir a terceira dimensão. Você apenas não precisa mais ser governado por ela. Ela não é mais prisão. É interface. Você pode operar nela sem acreditar completamente nela. Você pode agir sem reagir. Você pode criar sem correr. Você pode existir sem defender um personagem. Você não está despertando para um novo mundo. Você está despertando do mundo que nunca foi sólido. E toda vez que escolher observar em vez de aderir, o ritual continua. Não é dramático. Não é explosivo. É silencioso, constante, inevitável. A terceira dimensão não terminou. Ela apenas perdeu o controle. E o que resta não pode ser hipnotizado. Respire profundamente. Sinta o corpo. Sinta o ambiente. Mas mantenha essa percepção. O eu é ferramenta, não essência. E muito menos existência. E o que você realmente é não pode ser incinerado, porque nunca foi forma fixa.
silêncio que tatearás, o brilho traz por pensamento. Só sei que não precisa